Vamos agora à Saraiva Megastore do Shopping Paulista conversar com Luiz Eduardo Mata, autor de O Véu. Tudo bom, Luiz Eduardo? Tudo bom, e com você? Que prazer estar aqui. O prazer e a honra são todos nossos. Fala pra gente sobre O Véu. O Véu é o meu 7º livro, um thriller. Eu sou escritor de thrillers, né? Então é o meu 7º thriller. Thriller, para quem não sabe, porque ninguém é obrigado, enfim, a conhecer esses anglicismos, né? Que é um anglicismo que eu pretendo aportuguesar em breve, se Deus quiser. É uma narrativa de mistério e suspense, uma ficção de mistério e suspense, com algo mais, com um tempero de tensão, de ação, de conflagração. E eu comecei a publicar em 93, meu primeiro livro, Conexão Beirute-Teherã, e agora a Saindo o Véu, que é também o meu 4º livro, que tem como um dos cenários o Oriente Médio, no caso é o Irã. É um livro que gira em torno de uma pintura considerada ofensiva por certas autoridades da comunidade muçulmana mundial, porque é um quadro que foi pintado por um pintor brasileiro, que mostra uma mulher muçulmana, na verdade é uma mulher seminua usando o véu islâmico. Eu quero deixar claro que não tem nenhum caráter desrespeitoso da minha parte em relação aos muçulmanos, é uma religião que eu respeito muito, mas na verdade foi um mote que eu achei para criar uma narrativa em torno desse quadro, porque o que acaba acontecendo é que, por ter sido condenado no livro por autoridades religiosas no mundo inteiro, e ter se tornado, por conta disso, um centro de uma polêmica muito violenta, o quadro acaba atraindo uma fama de maldito, de perigoso, e começam a acontecer uma série de eventos em torno dele. Então o pintor é assassinado, ele morre num incêndio no ateliê onde ele morava. O marchand que comercializava as obras dele é morto, sofre um atentado na galeria dele, em Paris. A mulher que teria inspirado o quadro, que ele teve um caso com a mulher, enfim, é assassinada aparentemente num assalto, né? E quando o quadro vai a leilão, todas aqueles temores que existiam em torno do quadro são reavivados. E é a partir daí que tem início a história. Mas nesse livro nada é o que parece. É um livro que, na verdade, todos esses eventos que aconteceram e que foram atribuídos a uma retaliação de fanáticos, etc., eles foram causados, eles têm uma lógica e não foi nada disso, na verdade. A resposta no final... Quer dizer, tem surpresas que vão tirar o leitor da conclusão mais óbvia. Com certeza. Assim. No decorrer tem que ir lendo, né? Tem que avançar na narrativa, na história, para ir descobrir, para os leitores descobrirem que não é bem assim. E tem uma parte do livro tem uma parte que se passa no Brasil, uma parte se passa na Suíça e uma parte do livro se passa no Irã. E eu procurei mostrar nesse livro um Irã diferente desse Irã que a gente está habituado a ver na mídia. Certo. Fora desses estereótipos de país de fanáticos, de pessoas que só não pensam em outra coisa a não ser fabricar uma bomba atômica, um povo obcecado em matar o Salman Rushdie, né, que tem essa imagem até hoje. Não, eu mostro um Irã que está fora desses estereótipos, mas é um Irã que existe, né? Como também existe o Irã dos fanáticos. Eu mostro nesse livro a multiplicidade da sociedade iraniana, do mesmo modo que eu mostrei nos meus livros anteriores, que se passam no Oriente Médio, também a multiplicidade da sociedade libanesa, que eu mostro no 120 Horas, eu mostro no Ira Implacável, são livros que eu publiquei há alguns anos, e que eu procuro mostrar também um Líbano fora dos estereótipos que a gente está acostumado a ver na mídia, que são mais ou menos parecidos. Mas também é um Líbano que existe, um Líbano progressista, um Líbano moderno. E a mesma coisa eu fiz no Irã. E num dado momento, essa intriga do quadro
tudo isso em torno do quadro e o núcleo iraniano, eles se juntam. Existe um fator no livro que promove a união dessas duas subtramas. E aí, a partir de um dado momento, o leitor vai perceber que é uma coisa só. Que então todos os fatos estão entrelaçados, relacionados. É uma relação de causa e efeito constante. Em 92, quando eu escrevi o Conexão Beirute-Teherã, eu enxergava no Oriente Médio um novo terreno para a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria tinha recém terminado. Era no leste europeu, na União Soviética, a União Soviética tinha se esfacelado. E eu enxerguei no Oriente Médio um novo território de conflagração similar ao que existia na Guerra Fria. Todos os autores de espionagem ficaram um pouco reféns, um pouco órfãos, do fim da Guerra Fria. Tinha saudades do Muro de Berlim. Saudades do Muro de Berlim. Eu não era autor de espionagem naquela época, nem minha literatura nem é tanto de espionagem assim, mas eu achei que se havia um território internacional que se prestava a uma conflagração parecida, né? Era o Oriente Médio, sobretudo o Oriente Médio levantino, né? Aquela parte da costa oriental do Mediterrâneo. E eu também tenho ascendência libanesa, parte de pai, meus avós, meu pai eram libaneses. E eu, desde 89, eu estudo muito sobre o Oriente Médio. Eu comecei no Líbano, depois eu fui me espraiando por outros países, porque também é impossível você estudar uma sociedade só ali, porque está tudo muito interligado, né? E eu me aproveitei um pouco dessas pesquisas que eu já estava fazendo para escrever esse primeiro livro.